Bom, pessoal, a aula de agora é sobre os exercícios da sala de musculação que trabalham os músculos do membro inferior, né? Então, aí o primeiro exercício é o tradicional agachamento, né? Existe uma vertente muito grande de agachamentos que podem ser realizados, né? Então, o exercício tradicional, né, que é este aqui, exemplificado por essa imagem, e tem várias variantes, né? Esse daqui, perceba que a coxa, né, do modelo aqui, ele está ficando paralelo ao solo, né? Nesse sentido, a gente fala de agachamento padrão, com a coxa paralela ao solo, né? Então, a primeira vertente que você tem é paralela ao solo e o outro é chegar com o glúteo mais embaixo, né? E aí, nesse sentido, você chama de agachamento completo, tá? No agachamento, então, paralelo ao solo, em comparação com o agachamento completo, o glúteo máximo, que é o músculo motor primário, apresentou maior ativação quando realizado em agachamento completo, tá? E na fase concêntrica, ou seja, no movimento de subida do agachamento, e não na excêntrica, que seria a descida. Então, o agachamento tem a fase concêntrica, que é a subida, e a descida, que é a fase excêntrica. Somente na fase concêntrica, tá bom? É que o agachamento completo promove maior ativação do glúteo máximo, tá? Em comparação ao agachamento paralelo ao solo. Mas é óbvio, né? Se o meu aluno não tem mobilidade de quadril o suficiente e mobilidade de tornozelo também no mesmo padrão suficiente para fazer um agachamento completo, né, a gente deve optar por fazer ele apenas parcial, ou seja, com a coxa paralela ao solo. Tá? Outra análise que se faz é o agachamento padrão, que é este daqui, comparado com o agachamento a fundo, que é este agachamento aqui, né? Ou agachamento unilateral. Né? Então, essa perna de trás aqui e o pé de trás serve apenas como um apoio de sustentação, de manutenção de equilíbrio. E o meu membro inferior que está à frente, né, realizando essa flexão, é que vai trabalhar com o glúteo máximo e o quadríceps femoral como os motores primários, né? Lógico, como eu faço a extensão de quadril, eu tenho o posterior de coxa também atuando em todos eles, mas tanto glúteo máximo como o bíceps femoral apresentaram maior ativação no agachamento a fundo, né? Barulho de moto aqui ensurdecedor, me desculpem. Então, no agachamento a fundo, né, que é este padrão de movimento aqui nesta segunda imagem, ou agachamento unilateral, né, é que você tem maior ativação do glúteo máximo em comparação a este agachamento aqui. Outra discussão que se faz é o agachamento padrão, que é este daqui, realizado com uma barra livre ou sem barra, em relação ao agachamento na máquina Smith, com a barra guiada, né? Então a minha barra vai ser guiada. Tanto o gastrocnêmio, vasto medial e bíceps femoral foram mais ativados que o vasto lateral, que o tibial anterior e os eretores da espinha no agachamento padrão, tá? Mas a ativação dos músculos foi 43% maior no padrão em relação ao Smith, né? Então aqui eu tenho maior solicitação neuromuscular, maior ativação dos músculos em 43% quando comparo o mesmo exercício feito no aparelho Smith, né? Então são muitas as discussões que a gente tem aí que podem ser realizadas nesse sentido, tá bom? Nesse outro slide, a gente faz uma comparação, né, do exercício agachamento feito com os pés no solo e feito com uma elevação aqui, né, o uso de uma elevação, né, no calcanhar. E aí deve ser uma tábua, tá, uma superfície de metal antiderrapante que tem aí 25% de inclinação, tá, 2 centímetros de altura, até no máximo 3, tá? Não é qualquer inclinação que você pode colocar. O ideal é uma rampinha adequada para isso, uma tábua, e não uma anilha, né, de qualquer forma, de qualquer tamanho ou espessura, certo?
Comparando o padrão com o agachamento com a elevação, né, com uma inclinação de 25%, não existe diferença entre os músculos analisados. Tá? Então, você pode usar a inclinação, mas não vai ter diferença dos músculos que estão atuando ali. Tá? A diferença fica pela execução. Né? No exercício com a inclinação, para quem não tem mobilidade de tornozelo e de quadril, né, a inclinação facilita a descida, né, facilita a fase excêntrica e facilita a fase concêntrica do movimento, tá certo? Então essa é a diferença, tá, que a gente vai ter. Agachamento, né, com a barra nas costas, o famoso back squat, né, e agachamento com a barra na frente, ou também chamado de front squat. Pensando aí na colocação da barra, né, se é nas costas, na nuca, né, ou na frente, não existe diferença entre as ativações musculares, tá certo? A diferença percebida entre muitos dos trabalhos é que a compressão patelar ela foi menor no front squat. Então, com a barra na frente, né, a compressão patelar ela foi menor, tá? E não é com inclinação, tá? Eu apenas coloquei este aqui com inclinação porque a única imagem de agachamento com a barra na frente que tinha nesse livro que eu estou usando como referência, que é do Frédéric Delavier, Guia dos Movimentos Anatômicos, uma abordagem anatômica da editora Manoli, né, do ano de 2000, ele só tem esse com a barra na frente, com a mulherzinha aqui com o pé no suporte. Mas o trabalho, e a maioria dos trabalhos, investigam back squat e front squat sem a utilização da tábua, tá bom? Nesse sentido aí, você não tem diferença entre as ativações musculares, tá? Esse trabalho aqui ele mostra para a gente, né, o percentual de ação muscular durante a fase ascendente e descendente, né, dos squats, aí, né, dos agachamentos. Tá? E a diferença, né, ela é significativa, né, na fase ascendente de branco e a fase descendente, né, de preto, ou seja, a fase concêntrica e a fase excêntrica. Bíceps femoral, reto femoral, semitendíneo, vasto lateral, vasto medial e extensores da coluna. Tá? Então você tem aí uma fase concêntrica, né, em que eu tenho todos esses músculos na fase concêntrica, ou seja, na subida, na fase ascendente, né, sendo mais estimulados, né, maior eletromiografia registrada. E você deve valorizar essa fase concêntrica, né, do movimento, não permitindo que o aluno faça uma explosão, né, porque se você estiver pensando no treino de pliometria é outro objetivo, mas pensando no trabalho muscular padrão, de maior estimulação, é assim que deve ser feito, né, com a fase concêntrica sendo feito na mesma velocidade, né, que a fase excêntrica. Deadlift e Still Legged Stiff. Né, então você tem aqui o exercício, né, levantamento terra, né, ou deadlift, né, levantamento terra, em que o indivíduo pega, e aí a pegada a gente discute depois na prática, tá? A pegada pronada ou supinada, tá? Tanto faz nesse sentido. Ele vai pegar a barra com as pernas um pouco, o joelho um pouco fletido, né, e vai levantar essa barra, levantar o corpo todo, levantando a barra do solo. E o stiff, né, ou still-legged stiff, né, que deve ser feito com o joelho estendido, né, o exercício é com o joelho estendido, entre eles avaliando bíceps femoral, vasto lateral, os multifídios que são profundos da minha coluna, né, na região lombar, que eles avaliaram, o gastrocnêmico medial e tibial anterior, né, o deadlift, que é o levantamento terra, é mais efetivo na ativação de vasto lateral. E o stiff é mais efetivo na ativação dos gastrocnêmicos, principalmente o medial. Então você tem algumas diferenças aí. São dois exercícios básicos, né, de levantamento de peso e que são de extrema importância no desenvolvimento dos indivíduos, né? Então não adianta ficar pensando qual que é melhor, né? Os dois são de muita eficiência, tá? Extensão de quadril, né? Trabalhar glúteos. Aqui a gente tem dois padrões aqui de movimento, tá? Um que você percebe o joelho todo estendido e um que você percebe o joelho fletido, né? Então, nos movimentos glúteo máximo, né, e posteriores de coxa, tá?
glúteo máximo, né, com o joelho em extensão, que é este padrão aqui, né, foi bem ativado. Tá? Com o joelho em flexão, que é este padrão aqui, foi o de menor ativação do glúteo máximo. Tá? E com o joelho e quadril em extensão, né, então eu parto desse movimento fletido e termino estendido. Parti fletido e termino estendido. Joelho e quadril fazendo extensão no final de tudo, foi onde o glúteo máximo apresentou maior ativação. Tá? Um exercício bacana, um exercício bom para ser realizado, tá? Um exercício básico também, né? Lógico que a sobrecarga colocada nele não é tão alta assim, por isso alguns professores não gostam do exercício, mas estimula bastante o glúteo máximo, tá? Principalmente fazendo com joelho e quadril, fazendo a extensão dos dois, né? E não somente como está aqui neste padrão aqui, né? Subindo e descendo a perna aqui com o joelho estendido, tá? Quadríceps, né, bem trabalhado aí em todos esses movimentos, né, não tem diferença de ativação de quadríceps. Tá? Leg press, hack e cadeira extensora estimulam o quadríceps aí com a mesma intensidade. Olha aí para você ver, né, a diferença de ativação, né, do quadríceps em vários exercícios, tá? Então você percebe aqui que cadeira extensora é o que mais estimula o quadríceps, né? E o restante bem no mesmo padrão aqui, ó. E mesmo assim não existe diferença estatística entre nenhum deles, tá? Óbvio que o quadríceps na mesa flexora e na cadeira extensora, né, vasto medial, vasto lateral, reto femoral, eles não vão ser estimulados, né, com o mesmo parâmetro, né? Tradicional, natural que isso aconteça. Isquios surais, né, ou isquiotibiais, os posteriores de coxa, bem trabalhados de forma homogênea, tá? Tanto na cadeira flexora, né, que é este daqui, tanto na mesa flexora, que é este daqui, né, e na flexão em pé, né, no movimento de flexão de joelhos em pé também, né, da mesma forma, não vai ter variação. Tá aí a diferença para você, que você não vai ter variação entre mesa flexora, cadeira flexora, ele vai ser estimulado, né, do mesmo jeito, tanto o glúteo máximo, sem tendíneo, como o bíceps femoral, tá? Vai ser da mesma forma, não vai ter diferença. Adutores, né, também não vou ter, né, tanta significância assim, né? De ação dos adutores, adutor em pé, no cabo, sumô, cadeira adutora, né, sempre com a mesma vertente. Tá? Eu tenho um pique maior de adução quando eu faço o slide line hip adduction, que é, esse aqui não é o slide, não estou mostrando, desculpa, que é o slide line hip adduction, que é a adução de quadril feito deitado. Tá? Então, feito deitado, usando uma bola, usando né, um elástico ou mesmo que seja caneleiras, né, é o que tem maior pique de ativação. E aí os panturrilhas, né, a flexão plantar do tornozelo, né, então eu tenho aí o tríceps sural, né, como músculo motor primário. E aí, tanto faz fazer essa panturrilha, tá? Em pé, tá bom? Ou como fazer ela sentado, né? Eu vou trabalhar bastante os meus músculos posteriores aí da perna, não da coxa, da perna. Só que o sólio produz menos atividade quando eu estou com o joelho estendido. Então, os gastrocnêmicos são mais solicitados quando eu estou com o joelho estendido. E o sólio produz mais atividade quando eu estou com os joelhos fletidos. Então, aqui você vê o sólio bem pintadinho aqui, ó, né? É onde ele vai ter maior ação. Aqui os gastrocnêmicos relaxam e eles são menos ativados neste padrão de movimento. Certo, pessoal? Então, a análise aqui é uma narrativa bem curta, sintetizada mesmo, para quem perdeu a aula, né? Para acompanhar aí as aulas de membro inferior e tirar dúvidas comigo em outra oportunidade.